BB Seguridade não para de apanhar nas cotações. Nesse vídeo de hoje, vou comentar um pouco sobre o que o mercado está vendo para a BB Seguridade para os resultados dos próximos anos, os dividendos esperados para esses próximos anos e vou comentar sobre a análise de desempenho mensal da BB Seguridade. Bem-vindos ao canal Relatos do Investidor, meu nome é Thiago Cardoso, sou analista CNPI e bora pro vídeo. Segundo o informativo mensal da BB Seguridade, ela continua ainda tendo problema real de queda de prêmios emitidos na parte de seguro rural. Observem que ela teve uma queda de 9,2% em relação a maio do ano passado. Comparando isso com o mercado, ela ainda ganhou market share nessa parte. Outro ponto muito fundamental da BB Seguridade, além do seguro rural, que corresponde a 40% do resultado, é a parte de seguro de vida e também o prestamista. Observe que o seguro de vida meio que ficou estagnado, enquanto o mercado cresceu 8,7% e o prestamista caiu 0,2%, enquanto o mercado subiu 5,7%. E olhando para a ótica dos últimos 5 meses, ocorreu uma queda de 12% na parte do prestamista, não teve crescimento no seguro de vida e uma queda de 3,3% dos prêmios emitidos para o seguro rural. Lembre-se que os prêmios emitidos fazem com que a seguradora tenha mais resultado financeiro, porque ela pega esse prêmio e deixa na renda fixa, e, além disso, caso o seguro não tenha sinistro, ela vai ganhar isso como prêmio ganho daqui a um tempo. Então, menos prêmios emitidos, consequentemente, é menos receita para a seguradora nos próximos trimestres. Por isso que o mercado começa a bater até um pouco mais quando existe uma queda, sim, dos prêmios emitidos na parte da seguradora, que corresponde à maior parte de receita dela. E olhando para a parte de capitalização e previdência da BB Seguridade, que também fazem bastante resultado nela, as contribuições na parte de previdência tiveram um aumento de 16%, enquanto o mercado teve uma queda. Olhando para os 5 meses, uma queda de 18%, enquanto o mercado teve uma queda de 3,8%. Então, o mercado já vem batendo por conta de vários desses pontos em queda da BB Seguridade. E a parte de capitalização teve uma alta de arrecadação olhando para a parte mensal e nos últimos 5 meses teve uma alta de 10,2%, bem em linha com o que aconteceu com o mercado. A BB Seguridade, 40% do resultado dela vem da parte rural, 17,6% da parte de previdência, por isso que aquela queda da parte de previdência vai bater sim nos resultados da BB Seguridade, 16,7% da parte de vida e 12,1% da parte prestamista. E são os pontos que eu mais frisei na análise de desempenho mensal. Se olharmos o dado da SUSEP, a queda do seguro rural está acontecendo em todo o mercado de seguros. A parte de seguro rural teve um crescimento nominal de menos 2,44% e em termos reais, teve uma queda de 7,13%. Então aqui vocês podem ver que faz sentido sim a BB Seguridade está apanhando, porque o mercado já prevê que nos próximos 1 ano a 2, esses prêmios não captados agora podem deixar de gerar receita operacional para a empresa nos próximos anos. Mas eu já comentei em outros vídeos que existe uma sazonalidade em relação ao agro. Vamos ver se no terceiro trimestre e no quarto trimestre esses prêmios para a parte do seguro rural começam a aumentar mais e estabilizar. Se isso acontecer, com certeza o mercado vai começar a comprar mais BB Seguridade, deixando de lado uma estagnação de resultados para os próximos anos. E olhando para a visão do mercado, aqui vocês podem ver o lucro por ação que o mercado espera para os próximos anos, para agora 2025, 2026, 2027, 2028. Eu deixei de lado 2028 na minha análise, vocês vão ver a seguir. Olhei somente os próximos 2 anos. O mercado vem acertando bastante nos últimos anos o resultado da seguradora, porque é uma empresa que dá para você ter uma certeza mais de como vai vir a receita e o resultado financeiro, porque é tudo meio reloginho mesmo, né? Se tem prêmios emitidos, vai gerar receita, e se tem taxas de juros altas, você vai ter um resultado financeiro bom. Pode ser sim que o mercado acerte novamente, como vem fazendo no passado. Observem que o mercado espera para 2025 um lucro por ação de 4,49, 2026 4,71 e 2027 4,84. Eu planejei aqui, como vocês podem ver. Observem que o 4,49 de lucro por ação, o mercado estima um lucro para esse ano de 2025 de 8 bilhões e 720 milhões, um pouco acima do lucro do ano passado.
Isso nos daria um ROI de 73%, com 85% de payout. A BB Seguridade pode entregar um yield de mais de 10%, 10,76%, 3,63 por ação, e ela fecharia o ano num PL de 7,5, bastante baixo, observando suas médias históricas. Para 2026, eles estimam 4,71 de lucro por ação. Isso nos dá 9 bilhões e 150 milhões de lucro líquido para a BB Seguridade, uma alta de 4,93% em relação a esse 2025. Isso nos dá 11,29% de yield nas cotações atuais de 30,77 e um PL de 7,15. Observe que é bem baixo, bem baixo. O mercado vem batendo bastante na BB Seguridade nos últimos meses. E na minha visão, mesmo com esse resultado se estagnando para os próximos anos, para os próximos 2 anos e meio mais ou menos, existe sim um ótimo carrego para a ação da empresa. Por quê, Thiago, você fala em ótimo carrego? Observem o robusto dividendo que teremos para os próximos anos. Em 2027, eles esperam 4,84 de lucro por ação, 9 bilhões e 400, uma alta de 2,73% em relação a 2026, e isso nos dá 11,60 de yield, 3,91 por ação. A BB Seguridade fecharia 2027 com um PL de menos de 7 vezes, que é bastante baixo, olhando para o histórico da empresa e também de todo o setor de seguros. Um PL de 7 vezes em uma seguradora é bastante baixo. Mas olhando para o passado, isso já aconteceu? Sim. Aqui mostra o lucro por ação das operações continuadas da BB Seguridade. De 2016 até final de 2019, o lucro por ação ficou praticamente de lado ou um pouco em queda, quase nada de queda, né? Para depois, somente em 2021, ter essa forte alta. Então, o que o mercado espera? Também uma estagnação. Ele está até um pouco mais otimista por conta da alta da Selic, então ele prevê uma alta bem mais contida, né? Então, como vocês podem ver, o mercado espera a mesma coisa, por isso essas projeções dele. E o quanto pode cair a BB Seguridade? Olhando para o histórico da BB Seguridade, isso aqui é a queda máxima desde o seu pico. Observe que a queda máxima da BB Seguridade foi por volta de 40%, um pouco mais, 42%, lá em 2021 e também em 2016. Mas, em média, ela cai por volta desses 21%, que já caiu agora. Pode ser que ela caia até um pouco mais, mas acredito que chegar até esse preço de R$30, R$29 pode ser o máximo que a BB Seguridade caia, porque, como vimos, mesmo com o resultado estagnado, ela começaria a ter um yield muito absurdo. Se ela cair para R$29, ela vai ter um yield de 13% para 2026, até um pouco mais que isso. Então é muito alto para uma empresa de seguros, que é uma empresa sólida, mostra resultados consistentes, e obviamente que nem sempre vão ser crescentes da forma que muita gente espera, mas sim é uma empresa boa para se levar para o longo prazo. E olhando para o lucro por ação, como eu já falei, e olhando para o lucro por ação, observem que o lucro por ação atual já chega na casa dos 7,9 vezes, muito baixo, muito abaixo das suas médias históricas, que foram essas dos últimos anos. E a mínima histórica foi de 7,6 na pandemia. Sim, a BB Seguridade está muito barata, mas, como eu falei, o mercado vem acertando nos últimos anos, existe sim alta chance desse resultado ficar estagnado para 2026 e 2027. Mas como vimos, observe que o preço por lucro naquela época, de 2016 a 2019, praticamente ficou de lado porque o lucro por ação não aumentava. Então, se o mercado continuar pessimista aqui, pode ser que o preço sobre lucro da BB Seguridade continue aqui nessa casa de 7,5 a 8 vezes e pouca, e isso é excelente para as pessoas que querem ir aumentando aos poucos a sua quantidade de ações numa empresa de qualidade como a BB Seguridade. Essa é a minha visão sobre a empresa. E eu falo isso e eu nem tenho BB Seguridade, mas a cada momento eu já penso em colocar ela na minha carteira. E olhando para o resultado operacional da BB Seguridade em relação ao seu valor de mercado, observem que, claramente, o mercado já espera algum tipo de queda nos lucros ou
a estagnação, como falamos. Da mesma forma que aconteceu de 2020 a 2021, observe que o resultado operacional ficou um pouco de lado e o mercado bateu bastante nas cotações na época. Lembrando que a BB Seguridade tem um dividendo em aberto que vai ser anunciado no dia do resultado do segundo TRI de 2025. Observem que esse dividendo é de R$ 1,94 por ação, isso nos dá 5,76% de dividend yield, de uma vezada só. E é dividendo, não tem desconto nenhum, totalmente livre de imposto. Então observe que é um dividendo muito alto para você receber de uma tacada só. E uma conta que é muito interessante a se fazer é a conta do dividendo esperado para os próximos 13 meses. Por que 13 meses, Thiago? A BB Seguridade já anunciou esse dividendo, mas ele vai ser pago provavelmente no final de agosto, assim como foi nos anos passados. Então, podemos acreditar que para o ano que vem vai ser a mesma coisa. Então, para os próximos 13 meses, você vai receber esse dividendo de agora e mais 2 dividendos, que seria esse de fevereiro e também esse de agosto. Então, fazendo essa continha de padeiro aqui, podemos estimar, eu mantive aqui a projeção do mercado para 2026, então vamos colocar 1,94, que é o de agora, mais 3,81, que é o que o mercado espera para o ano que vem. Isso nos dá 5,75, dividindo pela cotação atual de 33,70. Isso nos dá 17% de yield nos próximos 13 meses. Então já é um retorno bem atrativo para um carrego pensando em um pouco mais de um ano. E, obviamente, utilizando essas premissas que o resultado vai ficar de lado. Não temos certeza ainda se esse resultado pode cair. Isso só vai acontecer com mais facilidade com a queda ainda dos prêmios emitidos para o terceiro e o quarto trimestre. Temos que ficar acompanhando, porque senão ter uma queda mais robusta do resultado pode ser sim que o mercado bata ainda mais na BB Seguridade. E lembrando que o resultado da BB Seguridade vai ser anunciado no dia 5 de agosto. Fiquem atentos, porque lá ele vai, além de anunciar seu resultado, ele vai anunciar a Datacom para esse dividendo, que ainda não tem Datacom definida. E olhando para o preço teto projetado de dividendos, meu preço teto eu ainda mantenho de R$ 43,00 para a BB Seguridade. Ainda numa ótica de queda de resultados, que é essa parte pessimista, ela ainda entregaria quase 10% de yield, e a ótica otimista, que é a ótica que eu espero, que é até um pouquinho menor do que aquela da projeção do mercado que eu coloquei, para ser mais conservador, observe que eu espero 10,62% de yield, isso é 3,58 por ação. E a BB Seguridade fecharia o ano num PL de 7,60 se ela lucrar tudo isso. Então temos uma margem de segurança bem robusta de quase 28%. E pensando na ótica de retorno total esperado, para a BB Seguridade eu vejo uma taxa de crescimento de 10,16%. Isso vem através de uma forma de valuation que a gente multiplica basicamente o lucro retido da BB Seguridade, que é por volta de 15%, porque ela paga 85% de payout, vezes o ROI dela, que é na casa dos 70%. Então, ela teria um crescimento, pensando apenas nesse reinvestimento, na faixa de 10%. Mas como ela é uma seguradora atrelada ao Banco do Brasil e muitos desses seguros vêm ali embutidos pelos financiamentos rurais, então pode sim que esse crescimento seja um pouco mais moderado, visando os próximos anos. Mas observem que mesmo nessa ótica, a BB Seguridade ainda entregaria um retorno total de inflação mais 14%. É um retorno bem atrativo, principalmente pensando em uma janela de longo prazo, de 5 a 10 anos. É um retorno que você vai ficar por bastante tempo. E eu sempre gosto de comparar com o Tesouro IPCA 2035, que é daqui 10 anos, e ele nos entrega um yield de 7,47%. Então é quase o dobro você carregar uma BB Seguridade. E eu já vi alguns comentários, tanto em outros canais no YouTube, também aqui no meu canal, que a pessoa fala: mas como eu vou comprar uma empresa que tem um PVP de quase 6 vezes? Senhores, por favor, não façam isso, não olhem apenas o indicador. O PVP, como eu já falei várias vezes, tem uma correlação bastante forte com o ROI da empresa. Observe nessa fórmula aqui, o PVP pode ser calculado multiplicando o ROI vezes o payout e dividindo ele pelo custo de capital menos o ROI vezes o reinvestimento. Então, o PVP ideal da BB Seguridade seria na casa de 8 vezes pelo ROI que ela entrega. Se olharmos aqui para trás,
A BB Seguridade, mesmo com o resultado estagnando, ela teria um ROI de 69%. Então, o mercado tem sim que precificar ela num PVP desse, porque imaginem, vou comprar só abaixo de 1 de PVP. Uma seguradora dessa, se você comprasse abaixo de 1 de PVP, o seu dividendo ia ser o quê? 50%? Não faz sentido. O mercado não ia deixar uma seguradora pagar 50% de yield. O mercado ia ajeitar essa cotação. Uma seguradora paga muito do seu lucro em forma de proventos. E essa fórmula mostra exatamente isso. Então, não olhem para PVP. Se quiserem olhar, vocês usem essa fórmula para você chegar ao PVP certo da empresa que vocês querem. Mas não usem apenas um indicador para olhar e tentar definir se a ação está barata ou cara, porque é um grande erro. E olhando para a parte gráfica da BB Seguridade, podemos ver que ela ainda tem espaço para cair um pouco mais. Eu acreditava que ela ia segurar nesse grande canal que ela tem desde 2022. Acredito que ela já pode sim ignorar ele, vamos ver nas próximas semanas. Mas se ela cair, eu acredito que chegar nessa faixa dos 29,97 seria um excelente suporte e provavelmente ela seguraria aqui. E como eu mostrei para vocês, ela ficaria muito barata, ela ficaria com um yield de quase 13% para o ano que vem. Então pode ser sim que mesmo com a queda de resultados, a BB Seguridade segure nessa faixa de preço de R$30, mais ou menos. Então pessoal, por esse vídeo é só. Um vídeo mais técnico aqui no canal, mostrando alguns pontos relativos ao que o mercado espera sobre a empresa, porque ela vem apanhando tanto e tudo mais. Eu pessoalmente, como eu falei com vocês, eu não tenho BB Seguridade ainda na minha carteira, porque eu tenho Caixa Seguridade. Pode ser sim que, se o mercado continuar batendo ainda mais a BB Seguridade, lá na casa dos R$30, R$31, eu abra uma exceção de colocar mais uma seguradora na minha carteira. Não tem problema, porque como eu já tenho uma posição em Banco do Brasil, eu até penso nessa correlação que tem, então eu deixo um pouco de lado de ter essa seguradora da BB Seguridade. Mas, com o preço totalmente viável, eu posso sim colocar ela na minha carteira. Então, comente aqui embaixo se você tem BB Seguridade na sua carteira. Comente aqui se você está achando que ela está barata ou cara. Compartilhe esse canal com algum amigo que você conheça que também invista em BB Seguridade. Se inscreva no canal se você for novo por aqui e achar que esse conteúdo te ajudou de alguma forma. Deixe o like para ajudar na divulgação desse canal. Até o próximo vídeo e um forte abraço.